Paz do Senhor Jesus para todos. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, através deste aparelho, trazendo para todos os irmãos a palavra do Senhor. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós estamos falando a palavra, Deus está falando conosco. Bendito seja Deus. E eu quero, nesse momento, convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia no livro Gênesis, capítulo 4. Narra a história de Caim e Abel. Nós vamos trazer hoje essa palavra acerca desses dois irmãos e, pela graça do Espírito Santo, falarmos um pouco sobre perdão e misericórdia. O nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, uma ovelha, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém. Até aqui esse texto narra a história de dois filhos de Adão e Eva. Iniciou aqui uma família, e um dos irmãos, chamado Caim, que significa flecha, ele começou, provavelmente, a ter inveja do seu irmão, ter ciúme. E Abel, que significa frágil, os dois, um trabalhava com ovelhas e o outro trabalhava no campo. E aconteceu que, como nós todos os meses trazemos a oferta ao Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, aconteceu que Caim levou uma oferta para o Senhor do campo. Vamos aqui conjecturar feijão, arroz, legumes, né? E tudo isso é muito bom. Mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por que Deus só aceitou a oferta de Abel? É simples. O problema não estava na oferta. O problema estava no coração do ofertante. O ofertante já estava com o coração já bagunçado, cheio de ira, já estava premeditando a matar o seu irmão Abel. Veja que no versículo último aqui, no 7, o texto diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, o pecado já estava no coração
de Caim. Ele já estava premeditando matar seu irmão. Por isso que Deus disse para ele: o pecado jaz à porta, e será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O Senhor ainda deu a Caim o entendimento: tu pode dominar isso aí, tu pode se arrepender disso aí. Mas ele não se arrependeu, não é? E o que faltou? Faltou em Caim a misericórdia para perdoar o seu irmão, mesmo que o seu irmão nada fez contra ele. Mas sempre alguém tem alguma coisa contra a gente. E diz a Bíblia que o Senhor chamou a atenção de Caim no capítulo de número 1 de João 3:12, diz que Caim, irmãos, era mau. E por que era mau? Porque matou seu irmão. Então, o Senhor Deus diz que quando tu fores ao altar ofertar a tua oferta, vai primeiro ao teu irmão, se reconcilia com ele, enquanto está a caminho. Isso quer dizer o quê? Enquanto você está vivo, procure a pessoa para se reconciliar, porque depois da morte, não tem mais o que fazer. Mas, olhando aqui para esse texto, irmãos, nós vemos uma necessidade grande, queridos irmãos, da gente amar as pessoas de todo o coração e procurar vencer as batalhas espirituais que se chegam até nós, as barreiras que querem nos separar dos nossos irmãos, através da oração, através do jejum. Jesus diz: quando tu fores orar e tu te lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ora por ele e perdoa, para que o Pai Celeste também te perdoe. E eu, examinando aqui as Escrituras, eu vi que quando dois irmãos também brigaram, Esaú e Jacó, e diz a Bíblia, irmãos, que Esaú, também com ciúme de Jacó, disse que ia matá-lo. Assim que seu pai fechasse os olhos, ele iria matar a Jacó. E Rebeca então chamou Jacó e mandou para a cidade de Labão, sua família. Ele lá passou 20 anos. A ira de Esaú era tão grande que quando o Senhor ordenou Jacó voltar para o seu povo, a Bíblia diz que Esaú vinha com 400 homens. Glória a Deus. Esaú estava todo preparado e aparelhado para matar Jacó. Mas houve uma coisa, irmãos, maravilhosa, extraordinária, que Deus deu sabedoria a Jacó. Qual foi a sabedoria que Deus deu a Jacó? Deus ordenou que Jacó preparasse um presente para Esaú. Ô, irmão, aplaca a ira de qualquer um, porque na hora que Esaú viu o presente do seu irmão, Deus já falou ao coração de Esaú que Jacó o amava, que Jacó não tinha mais nada contra ele. Quando ele viu o segundo presente, ele começou a ser quebrantado. E no terceiro presente, apresentou-se Jacó, e Jacó se humilhou 7 vezes com o rosto no pó. Não é verdade? Então Deus está nos dando hoje, nesta noite, né, irmãos? Talvez você não consiga perdoar alguém, talvez você não consiga amar. O Senhor está dizendo: prepara um presentezinho, né? Dá àquela pessoa que está irada com você ou enciumada. E o presente, irmão, para a glória de Deus, quebrantou Esaú a ponto de que quando ele chegou, ele abraçou a Jacó e beijou ele no seu pescoço e choraram os dois juntos.
Que coisa linda, né? Houve o que ali? Uma reconciliação de Deus através de quê? De um presente. Muitas vezes nós oramos pelas pessoas e se temos alguma dificuldade com ela, apresente um presentezinho. Ali vai aplacar a ira da pessoa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia também conta acerca do moço que o rei quis prestar conta e o chamou à sua presença. E aquele moço devia 500 denários. 500 denários. Ou 500, vamos dizer aqui, para um entendimento melhor, 500 reais. Não é? E o rei mandou chamar. E quando chegou, o rei então expôs para ele a dívida. E ele começou a chorar, dizendo que não tinha como pagar, mas ia pagar. Aí o rei disse, não, eu vou lhe colocar na prisão, você, sua mulher e seus filhos, até você me pagar. E ele então se humilhou, chorou, pediu. E o Senhor, diz a Bíblia, que o Senhor se compadeceu dele, o rei, e o soltou. Porém, lá na frente, quando o soltou, ele encontrou um moço que lhe devia só 50 dinheiro. Olha, 50 dinheiro para 500 dinheiro é muito dinheiro. É 10% só do que ele devia para o rei. Aí o Senhor, quando ele sai da presença, ele encontra um moço que devia 50 reais, pega o moço e começa a dizer, paga a minha dívida. E o moço diz, eu não tenho com que pagar, pois se você não me pagar, eu vou lançar você, a mulher e seus filhos na prisão. Aí o moço chorou, pediu, suplicou, mas não teve remédio. Aquele moço que havia sido perdoado, não conseguiu perdoar aquele que tão pouco lhe devia. E o rei soube através de um de seus súditos, e o chamou novamente e disse, servo mau e negligente, não devia tu perdoar o teu irmão como eu te perdoei? E disse, lançai-o na prisão. Assim fará o Pai Celeste a todos aqueles que não perdoarem de coração seus irmãos. Aí Pedro chega para Jesus, querendo dar um de bonzinho, né? Disse, Jesus, a lei mandava perdoar 3 vezes ao dia. Pedro disse, Jesus, eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes ao dia, né? Jesus disse, não, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Então, queridos irmãos, há da parte de Deus, um desejo muito grande do seu corpo se unir e amar-se uns aos outros. Jesus diz na sua palavra, se vós amardes uns aos outros, todos irão ver que vós sois meus discípulos. E eu, um dia desses, estava aqui meditando, pastor Dario, vendo aqui uma meditação sobre a cabeça que é Jesus. Jesus é a cabeça do corpo. Eu nunca vi um crente fiel, um crente cheio de amor pelo Senhor, um crente temeroso, falar mal de Jesus. Nunca vi. Ele sempre ama, adora, chora aos pés dele, quer muito bem, o ama de todo o coração. E eu fiquei meditando, irmãos, por que o corpo que adora o cabeça, que respeita o cabeça, que ama o cabeça, por que não se amam uns aos outros? Ora, se nós não falamos mal do cabeça e falamos mal do corpo, nós estamos em pecado. Não é verdade? A igreja, ela é do Senhor. Ela foi comprada com bom preço de sangue.
Todas as vezes que você aponta alguém, você está apontando a Cristo, porque Cristo habita naquela vida, aquela vida, ela é uma pastilha do corpo do Senhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele deseja que todos nós, de coração, perdoemos uns aos outros. Porque se nós guardarmos mágoa, se o nosso coração inchar, nós começamos a se afastar de Deus. Porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Todo que entristece o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo da vida dele. Então é preciso a gente retornar, voltar e pedir a Jesus que com muita misericórdia nos socorra, para que a gente não tenha um coração, irmãos, inchado, um coração impetinente. Pelo contrário, temos que ter um coração penitente. Porque a qualquer hora dessas, a trombeta soará. E se alguém tiver alguma questão, algum problema um com o outro, não vai dar tempo, irmãos. Então está aqui a receita. O tempo já está passando. A receita para perdoar, primeiro, é orar. Jesus diz, quando vós estiveres orando e tiveres alguma coisa contra alguém, ore por ele. Certo pastor conta que um crente chegou na igreja e um crente olhou para ele e não gostou da cara dele. Mas o Senhor mandou ele orar. E lá também o outro também não tinha gostado dele, mas o Senhor também mandou o outro orar. E passaram uns 3 meses orando. Quando foi um dia de Santa Ceia, um chegou para o outro, rapaz, eu quero lhe confessar um pecado. Ele, diga, meu filho. Rapaz, quando o senhor chegou aqui, eu não gostava do senhor, mas eu comecei a orar para o senhor, e eu estou lhe amando em Cristo Jesus. Quero tanto bem o senhor. Ele disse, rapaz, era o meu defeito também. Eu também estava desse jeito, mas eu comecei a orar pelo senhor, também quero muito bem. Os dois se abraçaram, choraram, e foi uma maravilha. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar um entendimento. Nós não podemos mais brincar. Os dias estão findos. O tempo está se exaurindo, viu? E nós não temos mais o que fazer. O que fazer? Andar temente e tremendo na presença de Deus e na presença dos irmãos. A Bíblia diz que nós devemos respeitar os outros superiores a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, não tem dificuldade nenhuma de obedecer às autoridades, não tem dificuldade nenhuma de obedecer a quem quer que seja que esteja sobre as nossas vidas. Agora, quando nós queremos medir força, não é? Querendo ser maior, aí há uma truculência muito grande e não tem como viver os dois ombreados, andando na presença de Deus. Por quê? Alguém quer ser maior do que alguém. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se humilha, Deus exalta, né? Aquele que se humilha, o Senhor perdoa. Diante da honra, vai a humildade. Não é verdade? Quem consegue perdoar, consegue viver em paz. Todos que conseguem perdoar, ficam em paz. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa ajudar a você compreender. Talvez você esteja sem direção, sem rumo, por causa de alguma coisa que magoou seu coração, de alguma coisa que você sentiu, alguém falou e deixou você fora, vamos dizer assim, fora da direção de Deus. Mas o Espírito Santo diz para você nesta noite, peça misericórdia a Deus, se humilhe e o Senhor será contigo. Ore por aquele que te ofendeu. E aí você pode trazer a sua oferta com alegria. E certamente o Senhor vai receber a sua oferta. Não é o caso de Caim. Caim trouxe uma oferta, mas a oferta de Caim ao Senhor não recebeu. Como eu já disse, o problema não era a oferta dele, o problema era o coração, era o ofertante. Diferente de Abel, né?
Caim significa lança. Por quê? Porque ele se lançou contra o irmão e o matou. E Abel significa frágil. Por quê? Não reboçou nenhuma ação contra o irmão. Certamente o deixou matá-lo. A oferta de Abel foi aceita porque era uma ovelha. Não, senhor. A oferta de Abel foi aceita porque o seu coração estava limpo, cheio de amor, cheio de paz. Era um coração bondoso, misericordioso, a ponto de nunca se viu da parte de Abel de dizer que Abel praticou alguma coisa que viesse a trazer, de certa forma, um mau testemunho. Pelo contrário, o Senhor Deus dá testemunho dele que ele é o justo. Ele era justo, justo Abel. Tanto é que Caim, depois de matar Abel, ele não se humilhou quando Deus disse: cadê Abel? Ele disse: porventura sou segurança de Abel? Quer dizer, ainda estava com o coração inchado. Um coração maligno. Um coração que não tinha piedade. Matou o próprio irmão e nem assim se arrependeu. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guardar e nos proteger. Porque o coração, dizem que é terra que ninguém anda, mas o Senhor prescruta o coração. Ele diz: eu prescruto o coração e dou a cada um segundo as suas obras. Amém? Deus abençoe. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.